pra começar a trabalhar a cabeça dela, então eu vou trabalhar numa peça só a cabeça até a cintura, tá? E eu já comecei aqui com um anel mágico e dentro desse anel mágico eu pus 6 pontos. Agora eu vou vir aqui, ó, no primeiro ponto dos meus 6 pontos do anel mágico e vou fazer um aumento. Fazer 2 pontos baixos juntos no mesmo lugar. E eu vou seguir essa sequência aqui até o final, tá? Fazendo 2 pontos para cada ponto que eu tenho aqui. Então, vamos seguir assim até o final e no final da segunda volta nós teremos 12 pontos no nosso trabalho. Agora, aqui na terceira volta, eu vou trabalhar um ponto e um aumento até o final. No final dessa volta aqui, eu ficarei com 18 pontos no meu trabalho. E eu já posso marcar meu primeiro ponto aqui, pra mim não me perder nesse trabalho. Então, agora eu vou pegar aqui um marcador de pontos, um fiozinho de outra cor e vou marcar aqui meu primeiro pontinho. Vamos seguir em um ponto e um aumento, então, até o final. Na quarta volta, agora a gente vai trabalhar 2 pontos. 1, 2 pontos e um aumento. E a gente vai seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, teremos 24 pontos no nosso trabalho. Na quinta volta, a gente vai trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vamos seguir também essa sequência até o final. E no final dessa volta, teremos 30 pontos no nosso trabalho. Na sexta volta, agora a gente vai trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. E nós vamos seguir essa sequência aqui também até o final. No final dessa volta, teremos 36 pontos no nosso trabalho. Agora, aqui na sétima volta, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Essa aqui será a minha sequência até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 42 pontos no meu trabalho. Finalizada a minha volta aqui, então, fiquei com 42 pontos no meu trabalho. E agora a gente vai trabalhar voltas de sequências sem aumento e sem diminuições, tá? Então, agora eu vou trabalhar a volta de número 8, que é a volta que segue, até a volta de número 19, em um total de 12 voltas de ponto sobre ponto, tá? Então, agora a gente só vai subir 12 voltinhas no nosso trabalho, tá? Fazendo um ponto para cada ponto da carreira de base aqui por 12 voltinhas. Vamos lá, então, subir o nosso trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, eu fiz as minhas carreiras retas aqui, minhas 12 voltas, e eu já posicionei os meus olhinhos de trava aqui e vou passar pra vocês agora onde que a gente vai colocar os olhinhos, tá? Então, aqui, ó, a partir do meu primeiro ponto aqui, onde eu começo o meu trabalho, tá? Então, com o meu marcador aqui, eu vou contar 12 pontos. Então, aqui, ó, no primeiro, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nessa carreira aqui, ó, de número 12, é onde eu vou colocar meu primeiro olho. E aqui eu vou contar também 12 do anel mágico para baixo, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, aqui, ó, no 12º ponto e na 12ª carreira é onde eu vou colocar meu primeiro olhinho. Coloquei. Esse olho que eu tô usando aqui é um olho de trava da Círculo número 7, tá? Ele é o da Círculo, tá? De repente, cuidar se o olho número 7, às vezes de outras marcas, ele vem um pouquinho grande. Ele é diferente do olho da Círculo, tá? Daí, de repente, usa um 5, se achar que vai ficar muito grande o olho na boneca, né? Agora, aqui, ó. Eu vou contar aqui as carreiras de distância entre o olho e o outro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 18ª é onde eu vou botar o outro olho, tá? Então, eu usei 8 carreiras de distância entre um olho e o outro. No 12º ponto aqui, na 12ª carreira aqui, tá? É onde eu coloquei os meus olhinhos de trava. Agora, eu vou pegar aqui as minhas travinhas e vou colocar nos meus olhinhos, tá? Então, eu vou aquecer minha trava aqui e depois eu vou encaixar ela aqui, como a gente sempre faz. Então, só vou fechar minhas travas aqui e já retorno com vocês. Então, agora, com os meus olhos devidamente colocados no seu lugar, travadinha aqui, né? Agora, eu vou dar sequência aqui na minha boneca, tá?
É importante que vocês sigam essa pontuação para colocar os olhos, porque senão eles vão ficar tortos, tá? Porque depois a gente vai trabalhar o acabamento do colo, do peito dela aqui, e se os olhos não estiver exatamente aqui, vai ficar tortinho pro lado, tá? Então, agora, o que que nós vamos fazer? Na volta de número 20, agora, a gente vai trabalhar um ponto e uma diminuição por toda essa volta, tá? Então, eu vou fazer a carreira toda com um ponto e uma diminuição, e no final dessa volta aqui, eu vou ficar com 28 pontos no meu trabalho. E agora, na volta de número 21, eu vou trabalhar toda a volta em diminuições. Então, aqui eu tenho 28 pontos, e essa volta que segue aqui, eu vou fazer toda ela em diminuições, num total de 14 diminuições. E no final dessa volta aqui, terei 14 pontos no meu trabalho. Então, aqui, ó, pessoal, eu já fiz a minha volta das 14 diminuições. Aqui fiquei com 14 pontos, e aqui, no início da minha cabeça, eu já coloquei enchimento, ó. Eu já coloquei lá embaixo bastante enchimento. Só não preenchi aqui nessa parte de baixo pra gente continuar crochetando sem atrapalhar, tá? Mas lá no fundo eu já posso colocar bastante fibra e deixar aquela parte ali já enchida e pronta, tá? Aqui, encaixei bem aqui por trás dos olhos, como é um olho de trava, né? Essa parte às vezes pressiona, os olhos depois ficam tortos. Então, tem que encaixar bem assim com o dedo atrás das travas pra ficar bem direitinho, tá? Então, aqui, ó. Tá pronto. Agora, nessa próxima volta que segue aqui, eu ainda vou fazer mais uma volta de diminuições, tá? Nessa volta aqui, eu vou trabalhar 2 pontos e uma diminuição por toda a volta, tá? Então, vou vir aqui. Deixa eu organizar aqui esse meu fio. Ó, e aqui eu vou trabalhar. 1, 2 pontos e uma diminuição. Agora, essa parte aqui já é um pouquinho mais difícil de fazer, porque, né, já te botamos o enchimento na cabeça, então é mais difícil segurar ela, mas devagarinho vai lá, né? 2 pontos e uma diminuição por toda esta volta. No final desta volta aqui, nós vamos ficar com 11 pontos no nosso trabalho, tá? Então, vamos seguir trabalhando 2 pontos e uma diminuição. Nossa, que difícil. Pronto. Até o final. Vamos lá assim até o final, então. E aqui, ó, pessoal, no final dessa volta eu não termino com diminuição, tá? Esqueci de dizer pra vocês que aqui eu termino com 2 pontos baixos, tá? Fiz a última diminuição ali e agora eu trabalho 2 pontos pra finalizar a volta. Ó. 1 e 2, tá? Esqueci de avisar vocês que não ia ter diminuição no final. Feito isso agora, eu fiquei com 11 pontos no meu trabalho, tá? Agora eu vou trabalhar da volta de número 23 até a volta de número 25, num total de 3 voltas, então, de ponto sobre ponto. Então, aqui agora vamos subir 3 voltinhas de 11 pontos para dar o formato do pescocinho dela, tá? Vamos lá, então, só seguir por 3 voltas de 11 pontos. Então, eu terminei as minhas 3 voltas aqui do pescocinho de 11 pontos, tá? E eu já enchi aqui a minha cabeça, tá? Com a ajuda de uma pinça, eu já enchi toda a minha cabeça e deixei ela bem cheinha. Aqui no pescoço, não vou encher, porque depois eu vou usar outro acabamento aqui no pescoço, tá? Pra dar sustentação. E daí, eu vou dizer pra vocês, esses dias eu recebi uma pergunta de uma inscrita aí no canal que perguntou como que ela sabe se tá bom de enchimento na peça, né? Se já ficou bom. Isso varia de que tipo de peça estamos fazendo, tá? No caso dessa boneca aqui, ela é uma boneca que precisa ter bastante sustentação por causa da roupa dela, do vestido que é pesado, tá? Então, ela é toda uma boneca que ela tem bastante enchimento. Eu fui colocando devagarinho, fui colocando bem direitinho pra ficar bem cheinha, tá? Às vezes, dependendo se for bichinho, principalmente, e dependendo da lã que a gente usa, é gostoso até que ele fique mais macio para as crianças poderem brincar, né? Mas é essa boneca no caso. Então, assim, ó, pra vocês saberem se tá bom de enchimento na cabeça dela, na peça, vocês peguem ela e façam assim, ó. Se ela picar, é porque tá bom de enchimento, tá? Porque quer dizer que ela tá bem compacta de enchimento, já tá bem cheinha. Então, um teste é só fazer isso aqui, ó. Se a cabecinha picar, é porque tá bom de enchimento. Se não, é porque ela tá meia vazia ainda, coloquem mais. E sempre com a ajuda da pinça vão encaixando bem, deixando bem posicionado o enchimento dentro da peça. No pescoço, como falei, não vou colocar enchimento, tá? Então, vamos dar sequência aqui na nossa boneca. Então, aqui a volta de número 25 que eu fiz, né, agora por último, das 3 voltas. E agora eu vou fazer a volta de número 26. E nessa volta aqui eu vou trabalhar uma sequência, tá? Então, eu vou trabalhar nessa volta aqui. Eu vou começar trabalhando um ponto e um aumento. Um ponto e um aumento.
um ponto e um aumento. E agora eu vou trabalhar uma sequência aqui de 3 aumentos consecutivos, tá? Então, eu trabalhei um ponto e um aumento 2 vezes. Agora eu vou fazer aqui, ó. Um aumento. Dois aumentos. E 3 aumentos. Agora eu vou voltar a trabalhar de novo um ponto e um aumento por 2 vezes. Ó, um ponto e um aumento. E um aumento. Um ponto e um aumento. E um aumento. E terminamos a nossa volta com 18 pontos, tá? Então, aqui, ó, o nosso trabalho ficou assim. Daí, depois vocês vão entender aqui por que os olhinhos tinham que ficar aqui, ó. Aqui, ó, esses aumentos aqui, tem que ficar bem no meio dos olhinhos, porque aqui vai ser o colo dela depois, tá? Então, feita a nossa sequência aqui, agora na volta de número 27, eu vou trabalhar 2 pontos e um aumento por toda a minha volta, tá? E no final dessa volta, eu vou ter 24 pontos. Então, aqui eu só vou seguir agora uma sequência de 1, 2 pontos e um aumento. E eu vou assim agora, então, até o final. Agora, nessa volta aqui, eu vou trabalhar 3 pontos. 1, 2, 3 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 30 pontos no meu trabalho. Agora, na volta de número 24, eu vou trabalhar uma sequência... Não, desculpe, na volta de número 29, perdão. Eu vou trabalhar uma sequência de 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos e um aumento. Vou seguir aqui essa sequência, então, até o final. No final dessa volta aqui, eu terei 36 pontos no meu trabalho. Cheguei aqui no final da minha volta de 4 pontos e um aumento, então. E agora aqui, eu vou cortar o meu fio, porque eu vou trocar de cor. Mas antes de eu trocar de cor e dar sequência aqui, eu vou pegar este mesmo fio que eu tenho aqui e vou cortar um pedaço dele. Vou botar numa agulha, porque a gente vai fazer alguns acabamentos antes de dar continuidade aqui na nossa peça, tá? Antes de dar segmento. Tá? Então, aqui, ó, até agora a nossa peça está assim. Esse aumento principal aqui, que a gente vê que tem um biquinho aqui, que fica bem no meinho dos olhos, tá? O meu está bem no meinho dos olhos. Então, agora, antes da gente continuar a peça, eu vou marcar aqui, né, o último ponto, né? Vou botar um marcador nele aqui, pra mim não... Como eu vou mexer bastante com a peça agora, pra não perder meu último pontinho. Opa. Porque depois a gente vai fazer a troca de cor. E agora, então, eu vou botar na minha agulha o meu fio aqui da amigurumi da mesma cor, pra gente já deixar as marcações aqui do rostinho pra depois a gente bordar prontinha. Então, aqui, ó, pra gente fazer a marcação do rostinho, então, eu marquei já aqui. 1, 2, 3, 4 carreiras pra baixo dos olhos. Vou aumentar minha luz aqui que caiu. Fica mais fácil da gente ver. 4 carreiras para baixo dos olhos e 2 para frente, tá? É onde eu marquei a primeira boca. A mesma posição eu tô do outro lado. E agora eu vou vir aqui e vou entrar aqui por baixo, por dentro do meu enchimento, e vou sair aqui onde eu marquei a primeira boquinha, tá? Bem no buraquinho aqui onde eu fiz a marcação. Aqui. Vou puxar o fio, mas vou deixar um pouquinho aqui, ó, para depois eu poder amarrar. Deixar um pedaço aqui embaixo. Agora, eu vou sair no pontinho aqui, em cima desse pontinho aqui, ó. Aqui.
Vou pegar um pouquinho de enchimento aqui junto e vou sair aqui no cantinho externo do meu olhinho. Aqui, ó. Aqui. É bem simples aqui o detalhezinho, tá? Agora, eu vou vir aqui no cantinho interno do meu olho. Vou entrar e vou sair aqui do outro lado, no mesmo lugar, no cantinho interno. E quando eu passo aqui, eu já pego enchimento aqui dentro, junto na minha agulha. Já passo por dentro do enchimento. Aqui, ó. Aqui. E agora, vou sair aqui no canto externo do olho. Aqui. Vou vir aqui embaixo, na minha marcação. Na minha outra marcação do outro lado da boquinha. Sair bem no pontinho aqui. Aqui. E vou um pontinho pra cima aqui também. E vou voltar aqui embaixo no meu pescoço, onde eu entrei antes. É bom fazer isso aqui agora, porque depois com a peça toda finalizada é mais difícil de fazer. Agora que essas duas pontas eu vou puxar pra dar profundidade ali no meu rostinho. Ó, vou puxar bem dos dois ladinhos e ele vai ficar assim, ó. Fiz as marcações da boquinha e afundei um pouquinho o olhinho, ó, tá? Agora isso daqui eu vou dar um nozinho. Vou puxar bem, que depois eu ajusto lá em cima pra ficar direitinho. E vou dar um nozinho aqui. Vou dar um nozinho triplo. Pra ter certeza que não vai soltar. 2. E 3, tá? Essas pontas aqui eu posso cortar. E a primeira parte tá pronta. Agora eu vou afundar a parte de cima pra ficar proporcional, tá? Então, eu vou novamente aqui usar o mesmo fio. Botar ele aqui na minha agulha. Vou entrar aqui em cima, em qualquer lugar da cabeça aqui, não tem um lugar específico, né? Aqui. Vou cair aqui do lado, ó, na parte externa do meu olhinho. Vou deixar um pedacinho ali pra gente amarrar. Vou vir aqui agora, pro lado de dentro. Vou passar pegando um enchimento aqui dentro. Vou cair deste lado aqui na parte interna. Vou voltar aqui pela parte externa. E agora, vou pegando enchimento aqui conforme eu vou passando. E vou cair aqui em cima no mesmo ponto que eu entrei. Tem que ser no mesmo ponto, tá? Ó, pronto. E agora, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali embaixo aqui, ó. Vou dar uma afundada. Vou amarrar e vou perder esses fios lá pra dentro do meu trabalho, tá? Aqui. Vou dar 3 também. 2. E 3. Agora, este fio, vou jogar lá pra dentro. Aqui. Esse eu toco pra cá. Essa ponta eu corto. E essa aqui também corto agora. E agora eu vou ajustar aqui esse ponto onde eu dei o nozinho pra ele não ficar diferente, tá? Não quer dizer porque depois também o cabelo tapa, por isso que a gente entra aqui nesse pontinho aqui. Então, tá pronto aqui, já fiz as marcações do meu rostinho. Vou ajustar bem ele agora aqui pra ele não ficar feinho. Ajusto bem o meu enchimento. Tá? E tá feito aqui, ó. Marquei aqui depois onde vai ser o narizinho. Afundei os olhinhos pra depois bordar. E fiz a marcação da boquinha aqui também, ó. Se olhar de ladinho assim, ó, fica bem certinho a marcação do rostinho, tá? Feito isso agora, eu vou fazer a sustentação do pescoço também. Então, aqui, ó, pra gente dar suporte no pescocinho dela e também no corpinho, por causa, como eu já falei, vai ser uma peça pesada, eu tenho aqui a minha espuma cilindra, tá? Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos.
Essa daqui é a número 10, tá? Eu pago aqui nessa espuma cilindra R$1 e vem 1 metro e eu faço muita boneca com ela. Daí, vocês vão me dizer, aonde que eu compro essa espuma? Ela tem em qualquer casa de artesanato, tá? Porque ela é uma espuminha, ó. Ou até nessas casas que vendem artigos para piscina. Também tem essa espuma cilindra, tá? Mas, quem não encontrar essa espuma cilindra, eu vou dar uma dica do que fazer depois, tá? Mas eu vou mostrar como que eu vou fazer. Então, aqui eu cortei um pedaço da minha espuma que vai pegar o pescocinho dela, porque aqui ela já tem exatamente, ó, a medida do meu pescoço, tá? Então, eu não vou precisar de enchimento no pescoço, porque a espuma vai fazer a vez do enchimento, tá? E vou pegar um pedaço maior, porque depois eu quero que ele pegue também uma parte do meu corpo, tá? E o que que eu vou fazer nessa espuma aqui? Eu vou pegar um palito. Esse aqui é um palito de churrasquinho, mas depois eu vou cortar as pontas dele, tá? Antes de mais nada, eu vou furar e já vou fazer a medida dele aqui, ó, na minha espuma. Com cuidado pra não rasgar a espuma, tá? Então, eu vou furando ele. Vou furando. Vou deixar até o final. Vou furando. Ó. Chegou aqui no final, já vi que eu furei todo o que eu precisava, tá? Agora eu vou voltar, vou tirar ele de novo. Vou tirar. Vou pegar uma cola. Aqui pode ser qualquer cola, tá? Eu vou usar aqui a cola universal da Círculo, mas pode ser também a cola de silicone fria, tá? E agora eu vou passar uma cola aqui no meu bastão. Pra que não tenha risco de que ele se solte da minha peça. Que depois ele vai ficar colado dentro da espuma cilindra, não vai ter risco nenhum de ele estragar a minha peça, tá? Na ponta aqui não vou botar, porque depois eu vou cortar fora a ponta, tá? Ó. Lembrando que aqui pode ser a cola de silicone fria também. Só cola quente não dá, porque ela seca muito rápido e vocês não vão conseguir fazer isso, tá? Agora que eu já tinha deixado o meu furo pronto, né? Eu vou voltar colando o bastão aqui no meu... Com cuidado pra não... Porque daí ele vai colar na minha peça, na minha espuma, e não vai ter risco nenhum dele soltar, tá? E ele vai me dar uma excelente sustentação no meu pescoço, no meu corpo e pescoço, tá? E também não tem risco de quebrar o palito, tá? Quem quiser pode usar um arame também, tá? Mas eu vou fazer com o palito, tá? Então, aqui, ó. Pronto, feito isso. Agora, essa ponta aqui eu vou tirar fora. Vou pegar meu alicate aqui pra cortar ela. Aqui, ó. Agora eu vou tirar todo esse pedaço aqui, pontudo fora. Eu só usei ele pra poder atravessar melhor o meu... E vou voltar um pouquinho da minha espuma aqui. Ó, pronto. Agora, aqui nessa pontinha aqui em cima, eu vou botar uma colinha também. Nesse buraquinho que ficou aqui, pra deixar ela secar. Eu vou continuar dando sequência na minha peça e vou deixar isso aqui secar, tá? Depois que ela estiver bem sequinha, a gente vai introduzir ela e cortar essa outra parte de fora também. E depois que ela estiver seca aqui a cola, ela não sai daqui de dentro, tá? Então, não vai ter risco de estragar a peça, tá? Então, aqui, ó. Feito isso, vou deixar aqui do ladinho, tá? Eu já ensinei no vídeo da última boneca que eu fiz, na boneca Lulu, a fazer o suporte do próprio crochê. Tá, então quem quiser fazer um anel mágico de 11 pontos, subir 16 voltas e colocar, pode fazer. O problema é que a gente vai precisar de sustentação pro corpo também, tá? Então eu não sei se será suficiente só aquele suportezinho de crochê. Então, outra dica que eu dou também aqui interessante é vocês... O bastão de cola quente é uma opção... o problema é que ele é muito mole, ele não vai segurar o pescoço, tá? Já vou avisar vocês. Então, vocês vão ter que aquecer um arame e furar o bastão de cola quente e botar um arame dentro do bastão de cola quente, tá? É uma opção também. Tem várias opções que a gente pode usar aqui, ó. Por exemplo, eu pegaria esse pedacinho, pegaria um arame e ia aquecendo e vou furar ele, e daí ele vai dar uma boa... Porque só ele aqui não adianta, o pescoço fica mole. Outra coisa que vocês podem fazer também é usar um lápis sem ponta. Tem os lápis que a gente compra que ele vem... Os dois lados é assim, ó, sem ponta. O lápis é uma ótima opção também. Vocês podem usar o lápis, um lápis grosso, né? E usar o lápis como sustentação, ele não vai ter ponta nos dois lados, não tem perigo de também estragar a peça. Não pode ter ponta aqui, mas depois não perfurar a peça, né? Então, aqui, ó, o lápis também é uma boa opção. Mais uma opção bem econômica aí, essas canetas Bic que a gente tem em casa, ó. Tirar essa parte de dentro dela, né, óbvio, e usar isso daqui, ó. Isso aqui é uma baita dica, tá?
para usar de sustentação no pescoço. Vocês vão também usar a caneta, esse suporte da caneta Bic como sustentação do corpo da boneca e do pescoço. Maravilhoso também, tá? É uma dica maravilhosa. E essas canetas a gente recicla porque elas vão fora mesmo, né? Então também é uma ótima opção. Então aí, ó, pra quem não tem espuma cilindra, já dei algumas dicas de como fazer a sustentação do pescocinho. Essa caneta aqui também daria pra mim usar se eu quisesse quando ela terminar, ó. Esse tubinho aqui. Eu só preciso de uma coisa que seja redonda e que dê um bom suporte pra minha boneca, tá? Eu não aconselho bastão de cola quente porque ele vai ceder. Só se passar um arame dentro dele, tá? Então tá aí, feito então essa parte. Agora a gente vai voltar pra boneca, tá? Então aqui eu tô no meu último ponto e eu vou fazer a troca de cor agora pra cor do vestido dela, que é o cor de rosa, tá? Então, aqui no meu último ponto, eu venho nas duas alcinhas do meu último ponto, e aqui eu já vou fechar com a cor que eu vou trabalhar agora, que é a rosa. Lembrando que eu estou trabalhando com o fio da Anne duplo. Aqui. E eu vou fechar aqui agora com o fio rosa. Esse último ponto eu fecho já com a cor que eu vou trabalhar. E nesta volta aqui agora eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos e um aumento. Lembra que a gente parou em 4 pontos e um aumento? Agora, nessa, que é a volta de número 30, eu trabalho 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. Vou seguir essa sequência aqui até o final, tá? No final dessa volta aqui, eu vou ter 42 pontos no meu trabalho. Então, vamos assim agora até... Então, finalizada a minha volta aqui de 5 pontos e um aumento, tá? Essa foi a minha última volta de aumentos. E o meu trabalho até agora ficou assim, ó. Olha como tá bem no meio aqui o meu Vzinho do colinho dela. Agora, a gente vai fazer uma sequência da seguinte forma. A gente vai trabalhar toda essa volta aqui em BOL, tá? Pegando aqui, ó, só a alcinha de trás do nosso trabalho. Então, eu venho aqui, nessa primeira aqui, e vou fazer, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Agora, eu vou pular 9 pontos de base, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º ponto aqui, eu vou voltar a trabalhar. E vou trabalhar aqui 11 pontos. Então, ó, ainda em BOL, ó. Sempre em BOL essa volta toda, ó. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pontos. Vou pular novamente 9 pontos de base aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E no 10º eu volto a crochetar. Deixa eu ver se eu pulei certo aqui, porque eu me perdi. Do ponto que eu marquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. É, tá certinho. Continuo em BOL, ó. E agora eu vou finalizar essa volta com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e o último ponto aqui, 7, tá? E o meu trabalho ficou assim. E eu separei aqui as alcinhas pra gente trabalhar os bracinhos dela, tá? Aqui nesses buraquinhos aqui, depois a gente vai trabalhar o bracinho dela. E a minha peça ficou assim, tá? Feito isso, agora eu vou voltar a trabalhar, mas agora eu não preciso mais trabalhar em BOL, tá? Porque essas alcinhas que a gente deixou aqui, também depois é onde eu vou trabalhar o acabamento. E agora, então, finalizada a minha volta aqui, né? Agora, a volta de número 32 e 33, eu vou trabalhar ponto sobre ponto. Então, eu tenho 24 pontos agora no meu trabalho e eu vou seguir trabalhando um ponto para cada ponto da carreira de base
por 2 voltinhas, então, de 24 pontos, tá? E aqui eu volto a trabalhar o meu ponto normalmente, tá? Vamos lá, então, por 2 voltas. Então, agora, eu vou trabalhar a seguinte sequência, tá? Agora, eu vou pra volta de número 34, fiz as minhas 2 voltas aqui de ponto, sobre 24 pontos cada volta. E agora, eu vou trabalhar uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, uma diminuição. Uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 10 pontos. Nossa, meus pontos estão bem apertados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pontos, mais uma diminuição. Uma diminuição. E vou terminar a minha volta aqui em pontos baixos, 5 pontos baixos. 1, 2, opa, escapou meu ponto aqui. Meu ponto tá bem apertado. Então, repetir aqui 2. 3, 4 e 5. E eu fiquei com 22 pontos nessa volta, tá? Agora, eu vou pra volta de número 35 e eu vou voltar aqui trabalhando 5 pontos. Novamente, eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos, uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, mais uma diminuição, alcinha da frente, e vou terminar a volta em pontos baixos, por um total de 1, 2, 3 e 4. Agora, vamos continuar dando sequência na volta de número 36. Eu vou trabalhar 4 pontos. Então, 1, 2, 3, 4 pontos. Uma diminuição. Agora, eu vou trabalhar 8 pontos. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos, mais uma diminuição. Então, aqui, ó, alcinha da frente, alcinha da frente. E vou terminar essa volta aqui em pontos baixos, um total de 4. 1, 2, 3 e 4. E eu tenho agora 18 pontos no meu trabalho, tá? E o meu trabalho ficou assim, ó. Fiz o caimento da cinturinha dela, tá? Agora, eu vou subir 2 voltas de 18 pontos. Então, a próxima volta, a volta de número 37 e a volta de número 38, será só de ponto sobre ponto, tá? Então, vamos agora fazer 2 carreirinhas de 18 pontos. Finalizadas as minhas 2 voltas aqui, então, de 18 pontos. Agora, na volta de número 39, eu vou trabalhar 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, um aumento, trabalhar com 2 fios, tá deixando meu ponto mais apertado do que ele já é, e um aumento. Tá mais difícil do que já é normalmente, né? Meu ponto já é apertado, mas com 2 fios ele tá um pouquinho pior. E um aumento. Agora eu vou fazer uma sequência de 8 pontos. 1. E assim eu vou até 8 agora. Fiz os 8 pontos, agora eu vou fazer um aumento. Um aumento. Agora eu vou trabalhar 1, 2, 3 pontos e um aumento. Aqui no último, então, eu vou fazer um aumento. E nessa volta aqui, então, eu fico com 21 pontos. E um aumento. Tá? Meu trabalho está ficando assim. Agora, vamos para a volta de número 40. E na volta de número 40, nós vamos trabalhar uma sequência de 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E um aumento. Agora eu vou fazer uma sequência de 9 pontos baixos. Fiz os 9 pontos aqui, agora eu vou fazer um aumento. Então, 9 pontos, um aumento. Agora eu vou fazer 4 pontos, não, 4 pontos. 1, 2, 3, 4 pontos, mais um aumento. Um aumento. E eu fiquei nessa volta aqui agora com 24 pontos. E eu finalizo essa volta aqui, então, como eu falei, com 24 pontos. Agora, na volta de número 41, eu vou trabalhar 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos, um aumento. Um aumento. Agora, eu vou fazer 10 pontos corridos. 10 pontos. Feitos 10 pontos, agora eu vou fazer um aumento.
Um aumento. Agora eu vou trabalhar 5 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 pontos e um aumento. E eu termino essa volta aqui com 27 pontos. E agora a gente então vai fazer a última volta de aumentos, a volta de número 42, onde a gente vai trabalhar 7 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos e um aumento. Agora eu vou trabalhar 11 pontos na sequência. Feito então os 11 pontos, agora eu também faço outro aumento. E agora eu faço 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos e um aumento. E eu termino esta volta aqui com 30 pontos no meu trabalho. E agora, aqui, eu vou deixar um fio bem comprido pra costura, tá? Porque é com essa parte que a gente vai costurar depois. Então, aqui eu vou deixar um pedaço de fio pra costura. Um pedaço bem razoável. E esse último ponto aqui eu não vou fechar com o baixíssimo, eu vou só voltar ele assim, ó. Só voltar ele aqui. Esse marcador aqui também já não preciso mais dele. Tá? E o meu trabalho está assim. E eu fechei aqui com 30 pontos, porque a minha perna aqui embaixo também tem 30. Então, tem que ter 30, 30. Tem que fechar bem certinho as pontuações aqui, tá? Tem que ter 30 quando terminar aqui e tem que ter 30 aqui. Agora, eu vou voltar lá pro meu suportezinho do pescocinho, ó. Ó, ele tá bem colado, não tem perigo de sair. E agora, o que que eu vou fazer? Ó, eu vou entrar com ele lá no meu pescoço, ó. E eu vou deixar esse pedaço aqui pra eu poder agora arrumar ele aqui no pescoço, mas depois eu corto fora, tá? E aqui, ó. Primeiro eu vou fazer bem o lugarzinho dele aqui, bem direitinho, como ele tem que ficar. Agora eu vou tirar de novo ele e eu vou botar cola na ponta dele. Na parte que vai ficar no pescoço, eu vou botar cola. Ó, vai ficar bem preso ali. Então, essa parte aqui, que vai ficar na pele ali, né, no pescocinho, que vai servir de enchimento do pescoço, eu estou botando cola de silicone fria, tá? Agora eu venho aqui de novo com ela. Venho aqui, vou encaixar bem lá onde eu fiz o lugarzinho dela, ó. Deixar bem posicionado. Como ele tá bem coladinho, o palito não mexe mais, né? Ó, eu sinto que tá bem aqui no meu pescocinho. Que a minha cabeça também tá bem firme. O pescoço entrou bem. Eu tenho que sentir que a cabeça tá firme, tá? Porque depois tem cabelo, tem um monte de coisa ainda, então a cabeça tem que estar firme. Ó, a gente já tinha enchido tudo menos o pescocinho, porque isso aqui serviria de enchimento pro pescoço, né? Agora, essa parte aqui, eu vou cortar fora. Vou pegar de novo o meu alicate aqui. E vou cortar. Aqui agora eu posso pegar uma lixinha de unha também, dar um acabamentinho aqui. Nessa pontinha aqui. Vou pegar uma aqui. Pra não ficar essas. E esse palito daqui de dentro, ele não mexe porque ele tá colado, né? Então, não tem risco nenhum dele voltar e perfurar minha peça, tá? Agora, eu vou encher esse trabalho, tá? Em volta aqui da minha sustentação. Vou pegar enchimento e vou encher tudo aqui. O meu trabalho, o pescoço já tá cheio, porque esse suporte já serve para enchimento do pescoço. Agora, eu vou encher só o resto do meu trabalho e daí já volto com vocês. Então, aqui, ó, pessoal, eu pus bastante enchimento aqui nessa região da boneca, tá? Aqui eu colei, né, com a cola ali, então o pescoço tá muito firme, a cabeça tá muito firme, tá? Aqui tá bem completo de enchimento, aqui nos ombros eu botei, e aqui eu não vou me pegar tanto que depois vai ficar um espaço aqui embaixo pra eu poder
colocar mais enchimento nesse, fazer um acabamentinho final aqui, antes da gente fazer um acabamento da axila, tá? Aqui também botei bastante, só aqui no final também não botei, assim como também não coloquei aqui. Porque depois quando eu for encaixar ela e fechar, quando eu tiver quase terminando a costura, que eu encho essas duas regiões, tá? Que senão fica difícil da gente costurar. Então agora eu vou fazer os bracinhos dela. E é muito simples o bracinho, tá? Aqui eu tenho 9 pontos, tá? Eu não vou contar esse pontinho aqui de baixo, tá? Esse aqui depois a gente faz o acabamento com a agulha de tapeceiro. Esse ponto aqui, o primeiro ponto dos 9 aqui, eu vou entrar nele e eu vou trabalhar aqui em BOL, tá? Eu vou trabalhar só na alcinha de trás desses 9 pontos que eu tenho aqui do meu bracinho. Então, eu vou puxar o meu fiozinho aqui. E esse fio aqui eu já vou deixar um pedaço pra mim depois fazer acabamento. Ó. Aqui. E agora aqui mesmo, nesse ponto aqui, eu já vou botar meu primeiro ponto baixo. E agora aqui eu vou fazer um ponto para cada um desses 9 pontinhos que eu tenho reservado aqui. E todos eles eu vou fazer em BOL, tá? Porque eu preciso que a alcinha aqui de cima fique pra nós depois fazer o acabamento do vestido, tá? Então, aqui, ó. Vou fazer 9 pontinhos, todos em BOL. Vamos lá, então, até o final em ponto baixo. Então, aqui, ó, eu cheguei no final, fiz os 9 pontinhos, tá? E agora aqui, ó, o meu trabalho tá assim, ó. Essa parte aqui, como eu falei, depois eu faço o acabamento. Eu vou vir aqui no primeiro ponto que eu comecei, aqui do outro lado, aqui, ó. No primeiro pontinho, e vou fazer o meu ponto baixo aqui, tá? E eu vou trabalhar sobre esses 9 pontos baixos que eu tenho aqui. Eu vou fazer agora aqui, trabalhando um ponto para cada um desses 9 aqui, por 10 carreiras, tá? Então, eu já tinha feito uma, agora eu vou fazer, então, mais 9 voltas de 9 pontos, trabalhando um pontinho para cada ponto que eu tenho aqui. Feito aqui, então, as minhas voltas, as minhas mais 9 voltas, me dando um total de 10 voltas na cor pele. Eu vou cortar aqui o meu fio pele agora. E vou passar pra cor rosa, pra fazer a luva dela, tá? Quem não quiser fazer a luva, segue na cor pele, tá? Quem for adaptar essa boneca pra uma outra boneca, né? Não quer fazer a luva, segue na cor pele. Então, agora eu vou vir aqui com o fio rosa. Vou voltar ao meu último ponto aqui. Aqui. Vou fechar na cor rosa. E agora eu vou fazer aqui mais 10 voltas, desculpe, mais 11 voltas agora na cor rosa, tá? Então, vou seguir agora trabalhando aqui ainda pelos mesmos 9 pontos, porém na cor rosa. Nossa, hoje eu tô meia sem coordenação motora, né, pessoal? Hoje eu tô meia, sei lá, acordei meia devagar hoje. Tá? Então, agora eu vou só trocar a cor aqui e vou seguir por mais 11 voltas na cor rosa de 9 pontos. Então, aqui, ó, pessoal, fiz as minhas 11 voltas aqui. Deixa eu pegar esse fio aqui que eu vou costurar depois e guardar aqui dentro da minha boneca, porque ele tá me atrapalhando. Deixar ele guardadinho aqui dentro dela, tá? Agora aqui eu vou cortar o meu fio. Vou deixar um pedacinho aqui pra dar o acabamento, né? Aqui. Vou vir no próximo ponto aqui e vou dar um baixíssimo. Pra encerrar. Tá? Aqui. Agora eu vou pegar um arame, pode ser o mesmo arame que a gente trabalhou nas pernas, tá? Revestir o arame e usar o mesmo arame. Eu, como tenho esse arame limpa cachimbo aqui, já botei ele do tamanho que eu preciso, vou medir o bracinho, vou fazer o arame do tamanho que eu preciso. Tá? Se não tem o limpa cachimbo, reveste um aramezinho normal, que nem esse, e usa o arame, tá? Então, eu revesti o meu aramezinho aqui, meu limpa cachimbo, e vou colocar ele aqui dentro do bracinho, porque o bracinho não vai enchimento, vai só um aramezinho, para depois a gente poder mexer com ele como a gente quiser, tá? Mas enchimento não precisa, tá? Então, se você usar um arame normal, dê uma boa revestida com a fita nele, para ele ficar mais grossinho. Agora, com uma agulha de tapeceiro, eu vou dar um acabamento nessa luva aqui, nessa mãozinha. Então, eu tenho 9 pontos aqui, agora eu vou vir aqui pegando sempre a alcinha de fora aqui, ó, e vou fechar os 9 pontos, ó. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 e 9. Agora é só eu puxar e fechar. Ó. Um acabamento de falso anel mágico, né? Aqui. Agora eu vou dar um acabamentinho aqui pra ficar bem direitinho. E vou esconder esse meu fio lá pra dentro, tá? O básico que a gente já sabe fazer, né? Faço algumas vezes aqui. Vou ajustar aqui meus pontinhos. E vou tocar esse fio lá pra dentro e cortar ele, tá? E tá pronto o nosso bracinho. Ó. E daí aqui embaixo, como eu falei, né? Ficou esse espaço aqui. Agora eu vou vir com fibra aqui e vou preencher aqui o ombrinho dela com a fibra. Depois que eu fizer isso, eu vou pegar uma agulha de tapeceira e vou dar uns pontinhos aqui e fazer o acabamentinho do meu braço aqui embaixo com esse fio que eu deixei pra cá, tá? E só isso. E nós vamos fazer, obviamente, 2 braços iguais, tá? Então, pra esse vídeo não se estender mais, porque essa foi a parte mais difícil da boneca, mais complicada, mais demorada. No próximo vídeo, então, a gente vai fechar a boneca, tá? Que já estamos com as 2 partes aqui. A gente vai fechar a boneca e trabalhar a roupa dela, tá? E no último vídeo, então, que a gente tem mais 2, a gente vai fazer o cabelo e os bordados dela, tá? Então, espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Se você gostou, não esquece, deixa seu like aí. E até a nossa próxima aula. Beijos, fiquem com Deus!